Vamos lá então ver agora como gerenciar, como realizar a gestão do nosso array. A gente vai começar aqui fazendo tudo errado e a gente vai corrigir esse array com as funções, certo? O nosso array pessoa, então, ele vai receber aqui um nome que será igual a Robson v.leite. Aqui a gente tem também um detalhe muito importante, pessoal. Vamos só dar um vardump aqui para vocês verem. Vardump na variável pessoa, tá? Se eu der um F5, nada vai acontecer. Agora perceba o seguinte, eu já estou iniciando aqui dando um índice. Essa variável pessoa ela não existe. Se isso aqui tivesse dentro de um if, por exemplo, if 1 igual a 1, a gente está passando isso para outra camada, ó, end if, tá? E aí, tudo bem, o if ele vai condicionar certo, 1 igual a 1, né? Mas a gente tem um problema aqui. Se esse if não condicionar certo, a variável deixa de existir e a gente tem um erro. Então, sempre que você for trabalhar com um array assim, é interessante que você diga que ele é um array. Então, pessoa igual, eu inicializo meu array. Simplesmente por fato de que se eu não conseguir atribuir nenhum valor a ele, ele já exista e não me gere erro aí de inexistência, tá? Então, mesmo que ele seja null agora, ele foi instanciado aqui, ok? A gente começou aqui criando o nosso array e vamos agora errar esses dados para a gente poder corrigir. Então aqui eu já vou passar o script e um delimitador PHP. Então isso aqui é algo que eu tenho que tratar. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui novamente o pessoa, vai ser igual array underline pad. Lembra do strpad? A gente pode fazer a mesma coisa aqui nos índices do array. Então eu pego pessoa, vou botar um 5 e null, ou seja, eu vou criar 5 índices null nele. F5 para atualizar, então eu tenho o nome e vou do 0 ao 3 com null. Interessante também do array relacional, que eu esqueci de falar na aula passada, é que ele sempre começa do 0, tá? Então você não pode se confundir aqui querendo pegar o primeiro índice com o número 1. O primeiro índice vai ser sempre o índice 0. Ok, então a gente já errou todo o nosso array. Vamos iniciar o tratamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os índices em branco aqui para poder tratar só o que tem valor realmente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, variável pessoa será igual a array underline filter. Tá? O array filter ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar qualquer campo em branco, que deu um erro porque eu não passei o array, tá? Então na pessoa novamente. Ele vai pegar qualquer índice em branco e vai eliminar qualquer índice null, qualquer índice false e vai eliminar, certo? Agora a gente tem que tratar esse script, né? Proteger os nossos dados. Então a gente já viu como fazer, né, pessoal? Variável pessoa será igual array map strip underline tags e vou passar o pessoa aqui. Então eu estou executando em cada índice, né, para remover as tags. E aí você percebe o quê? Que ficou aquele espaço em branco, certo? Posso duplicar isso aqui então. Ok? E passar um trim aqui. F5, pronto, está tratado. Todos os erros que a gente teve ali, que o nosso usuário poderia ter causado, a gente tratou simplesmente passando 3 linhas aqui. Ok? Agora é o seguinte, eu quero adicionar mais um índice ao final. Eu posso vir aqui e criar, obviamente, um novo índice, né? Pessoa, como a gente viu lá, abrir o delimitador e criar mais um índice, mas eu vou utilizar as funções para que a gente conheça. Então eu vou ter aqui o array put. Variável pessoa é nosso array e eu quero adicionar aqui um 29, por exemplo. F5 para atualizar, então eu adicionei ao fim o número 29, tá? Mas o que é esse 29, né, pessoal? Poderia vir aqui, ó, abre e fecha, idade, recebe 29, tá? Então eu estou passando aqui agora e associando, mas você percebe que o array put, ele cria um novo índice lá. Então a gente não consegue trabalhar com essa função para isso. É mais aconselhada para a gente fazer então com o array relacional. Então o array put foi lá e adicionou um novo índice ao final para a gente. Eu quero remover, né? Eu errei aqui, eu não quero trabalhar com relacional, quero trabalhar com associativo, então eu vou remover. Vamos lá, array pop, variável pessoa. Ok? Então eu removo do final o último índice. O array pop então remove o último índice, o array put adiciona um novo índice, tá? Agora eu quero adicionar ao início do meu array. Aqui eu posso trabalhar legal. Posso fazer o seguinte, array unshift, variável pessoa, vírgula, e vou passar o 29. F5 para atualizar, agora a gente adicionou ao início do nosso array. Mais uma vez, a gente não está trabalhando aqui com array relacional, então eu posso dar um shift na variável pessoa, tá? E remover o primeiro índice. A gente sabe como adicionar e remover tanto no início quanto no final, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar trabalhando aqui com o nosso relacional. Variável pessoa, no idade, vai receber 28. Variável pessoa, no índice job, vai receber webmaster. Então eu já estou incrementando aqui agora mais alguns índices para a gente estar trabalhando. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero inverter essa ordem. Eu quero dizer que o job vai vir primeiro, o idade vai continuar no meio, obviamente, mas o nome vai vir no final. Eu vou inverter
aqui os índices. Vou vir aqui então, variável pessoa igual array underline reverse na variável pessoa. Então eu estou invertendo a ordem dos índices apenas, ok? Além de inverter, a gente vai ver também como ordenar. Mas primeiro vamos trabalhar aqui um pouquinho mais dentro desse escopo aqui de manipulação, tá? Então vamos lá, variável job no índice empresa será igual up inside treinamentos. Novamente aqui o job em atuação será igual treinamentos web. Tá? A inside treinamento que trabalha com treinamentos web. A gente tem aqui uma empresa. Botei aqui job, né, pessoal? A gente está trabalhando com pessoa. Vamos botar aqui empresa e empresa, ok? Então a gente tem o nome da empresa e atuação, ramo de atividade dessa empresa. Vamos criar aqui também um casa no índice cidade será igual a Floripa, ok? Então eu tenho aqui 3 arrays diferentes, 3 arrays que não estão se combinando, a gente não está utilizando esses arrays para poder tratar. Eu quero pegar todos esses arrays agora e tratar ele em apenas uma variável. O que eu vou fazer? Variável pessoa será igual array underline merge, tá? E aí eu vou passar o quê? Eu vou passar a minha pessoa, que é o meu primeiro array, e eu vou passar aqui outros arrays que eu quero relacionar, que eu quero transformar nessa pessoa, eu quero unir eles, tá? Então o primeiro é o que vai receber, a gente vai pegar o primeiro array, e depois você pode passar quantos você quiser. Eu vou passar aqui então o empresa, ok? Ó, F5 para atualizar, já está lá o meu array pessoa agora com os dados da empresa também. Eu posso vir aqui, botar mais uma vírgula e passar o casa também. F5 está lá, cidade recebeu Floripa. Então a gente consegue unir todos os arrays para poder trabalhar com esses dados. Agora digamos que eu queira identificar aqui somente os índices, tá? Para saber somente os campos que existem dentro desse array, para mim de repente poder trabalhar as variáveis, para mim poder de repente cadastrar isso no banco de dados, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos só dar um delete aqui e abaixo eu vou dar direto o vardump aqui só para você ver o comando, tá? Então vardump, ponto e vírgula lá, como eu falei, eu quero pegar só os índices, então eu vou ter array underline case, né? Keys, só case aqui, eu vou pegar a variável pessoa, tá? Posso deletar isso aqui, ok. Agora a gente está pegando simplesmente os índices do array e você percebe que ele faz aqui uma relação, né? Ele relaciona com índices numéricos, pegando só os índices da nossa associação lá em cima, ok? Agora eu quero pegar somente os valores, então simplesmente vou dar aqui, replicar a linha e passar um values, tá? Array values, F5, somente os valores, novamente criando aqui a relação. Além disso, a gente pode fazer o quê? A gente pode filtrar esse array. Eu quero iniciar, por exemplo, pegando do segundo índice, tá? Do nome até o final, ou do segundo índice mais um, mas vamos pegar até o final. Então, do segundo índice, a gente tem 4 índices para baixo. Eu tenho que pegar 2,4, tá? Vamos lá? Vardump, array, underline slice. O nome do meu array é pessoa. Eu quero iniciar no segundo índice. Você viu que ele pegou o offset. E aí eu quero pegar aqui o length, que é o tamanho. Eu vou pegar 2 campos depois do segundo índice. F5, tenho lá, nome e empresa apenas. Então, 1, 2, peguei o nome. Peguei o empresa, que são os 2 índices, e depois eu não continuo. Se eu não informar aqui o restante, ele pega a partir daquele índice informado até o final. Seria mais ou menos comparado ao offset e o limite no banco de dados, ok? A gente pode também filtrar, eu posso também contar quantos índices tem, vardump, array, tem, ponto para concatenar, count, variável, pessoa, ponto novamente, espaço, índices. Então eu estou contando quantos índices tem o meu array. O array tem 6 índices, certo? A gente tem como contar e a gente pode também, pessoal, verificar uma ocorrência dentro de um índice. Por exemplo, eu quero descobrir se existe algum índice com o valor de Up Inside treinamentos ou algum índice com o valor de Webmaster, mas eu quero percorrer o array verificando um a um. Como é que eu faço isso? If in array, vou passar aqui o que eu quero encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar aqui Up Inside treinamentos. O que a gente tem que entender aqui também é que ele vai buscar o índice, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui Up Inside treinamentos. Se eu buscar só Up Inside, o in array ele não vai buscar pela palavra, e sim pelo índice inteiro, ok? Então, eu estou buscando lá Up Inside treinamentos, na minha pessoa. Se existir, eu vou dar um eco aqui, existe, ok? Ponto e vírgula para finalizar, F5 para atualizar, ó, existe. Se eu buscar só por Up Inside, não tem nenhum índice igual a isso aqui. E aí ele não vai exibir, ó, F5, tá? Então o in-array vai servir para você buscar o valor inteiro, o valor correto de um índice desse array, certo? Por fim, pessoal, a gente ainda tem aqui as ordens que eu falei para você lá no começo, tá? Como a gente ordenar um array. Então primeiro a gente tem aqui o assort, tá? Na variável pessoa.
Então eu posso entrar aqui com o var_dump lá embaixo, para a gente ir vendo a alteração, tá? Da forma que a gente for ordenando, ele vai modificando. Ok, F5, então a gente tem o assort, tá? Ele está ordenando pelo valor, você pega lá, ó, Floripa, Robson, treinamentos, está tudo certinho. Então o assort, ele está ordenando pelo valor independente dos seus índices. E assim como a gente tem como ordenar pelo valor, a gente pode ordenar pelo índice. Mas antes disso, vamos pegar aqui o nosso AR_sort, que vai fazer a ordem reversa pelo valor. Também no pessoa, então eu estou revertendo essa ordem pelo valor, né, que a gente tem dentro do array. Ok, para a gente fazer essa ordem pelo índice, a gente tem o ksort, tá? Na variável pessoa também. E agora o que vai contar? Em vez de pegar aqui no valor, tá? Eu vou estar pegando aqui nos índices para fazer essa ordem. Ó. Então, atuação, cidade, empresa, né? A gente está fazendo aqui uma ordem alfabética. Se eu pegar agora o nosso KR_sort, eu vou ter também a ordem pelo índice e inversa. Okay? Então, comecei no nome e terminei na atuação. E as outras ordens que a gente tem aqui, elas também vão ordenar o nosso array pelo valor, mas elas vão remover o caractere de associação. Elas vão transformar esse nosso array em um array relacional. São eles, então, o sort, a variável pessoa, você vai ver que já vai remover aqui ó, os nossos índices de associação e transformou em um array aí relacional, tá? E fez a ordem pelo valor, a ordem alfabética pelo valor, e a gente também tem como fazer isso com o rsort na variável pessoa. Então a gente faz a mesma coisa, né? Não mantendo a associação, mas ordenando aqui inverso. Tá, pessoal? Então essas são as funções que a gente vai utilizar para manipular, para gerenciar, para ordenar arrays. E a gente tem também aqui como trabalhar para transformar uma string array ou um array string, que a gente finaliza aqui nossa gestão, tá? Então vamos lá de novo. A gente vai ter aqui variável nomes será igual. Vou pegar aqui, ó, Robson, vírgula, espaço, Pedro, vírgula, espaço, Lucas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer pegar esses nomes aqui e transformar em um array. Por exemplo, a gente tem aqui var_dump nomes, você vai ver que ela é uma string, simplesmente uma string com vírgula, espaço. Vou pegar a variável nomes novamente e vou dizer que ela é igual a explode, ok? Vou pegar aqui o vírgula, espaço, que é o que a gente tem aqui na string, para poder criar os índices. Ó. Então, vou separar cada um dos nomes nesse array, cada um dos nomes vai receber um índice, tá? E o que tem aqui para a gente poder fazer isso é o vírgula e o espaço, certo? Então, eu vou explodir nesses pontos na minha variável nomes mesmo, e a gente vai estar transformando isso aqui agora em um array. Olha só, já pegou os índices automaticamente, né? Aonde a gente tinha vírgula, espaço virou um índice, e o valor ficou entre aquilo ali, ok? E eu posso fazer isso aqui ao inverso também, eu posso transformar isso de volta em uma string. Como é que eu faço isso? Variável nomes será igual a implode. Então a gente explode e implode a nossa variável. O implode, é claro, você vai fazer em um array, tá? E aí para você fazer isso, você tem que definir o que vai entre cada índice, o que vai no lugar dos índices, tá? Nesse caso, a gente vai simplesmente voltar. Vou pegar o vírgula espaço. No implode, a gente primeiro passa a variável nomes. Primeiro a gente passa o array que a gente quer trabalhar e depois a gente pega como que a gente quer dividir isso, tá? Então, eu passei o vírgula espaço, var_dump, e a gente tem novamente a nossa string ali. E aqui eu poderia, por exemplo, botar br para fazer uma quebra de linha. Então, implodindo aí um por linha, ou de repente passando um article, certo? E aí você vai interpretar como você quiser para poder estar trabalhando certinho aí com uma string para virar array ou com um array para virar string. E com o conjunto de todas essas funções, você vai ter aí uma ferramenta, um conhecimento muito bom para trabalhar com uma ferramenta que é essencial no desenvolvimento web.